Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para mais um encontro da nossa maratona de questões da banca IDECAM, tá certo? Nós vamos fazer agora um pouquinho sobre matrizes e volumes, que não é uma parte que é muito cobrada pela banca, praticamente ela não é cobrada, mas vez ou outra ela acaba colocando e é importante que você tenha pelo menos uma ideia, tá certo? Você passa pela parte teórica de matrizes, a parte tipos de matrizes e as suas operações. E nesse contexto, quando a banca vai cobrar volumes, que no caso a gente propõe, você precisa recordar como que você calcula o volume de um cubo e o volume do paralelepípedo, tá certo? É claro que tem outras ocasiões que a banca ela vai cobrar a parte de geometria espacial de forma completa. E aí você tem que saber todas as figuras, tá certo? Pois bem, então vamos lá. Vamos começar projetando aqui, seguindo o nosso material. Temos a primeira questão, que é uma questão de matrizes, e é uma questão que vai envolver aqui a parte de multiplicação de matrizes, tá certo? Que normalmente, quando se cobra matrizes, na sua maioria, você tem a parte do produto de matrizes. Então, o problema fala assim: considere a matriz A e a matriz B, né? Afirmar que a diferença entre... Aí você tem A que multiplica B e B que multiplica A é... Então, nós temos que fazer aqui dois produtos, tá certo? Então, vamos começar a colocar em prática. Primeiro, nós vamos fazer aqui, por exemplo, A vezes B, correto? Lembrando que a ordem, tá? A multiplicação de matrizes, ela não é comutativa. Então, A que multiplica B é diferente de B que multiplica A. Então, você precisa tomar esse cuidado. Então, aqui no caso, vamos pegar aqui A vezes B. Eu vou colocar aqui, ó, a matriz A, 1, 3, 2, 4, vezes a matriz B, 2, 5, 4, 2. Muita gente não lembra como que você procede para poder fazer o produto de matrizes. Então, você tem que tomar muito cuidado. Como que vai funcionar? Você vai pegar aqui, ó, por exemplo, a primeira linha, certo, da matriz, e você vai multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. E aí você vai trabalhar elementos correspondentes. Como assim? Vamos lá, o esquema é o seguinte. Por exemplo, você vai pegar aqui o 1 da primeira linha aqui, e você vai multiplicá-lo com o 2 da primeira coluna. E aí nós vamos somar com 3, que é o segundo elemento aqui, você vai multiplicá-lo com o 4, que é o segundo elemento da primeira coluna. Então você faz o primeiro elemento com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim por diante. Pois bem, então o que acontece? Você vai ter ali o seguinte, ó, 1 que multiplica 2, certo? Mais 3 que multiplica 4. Agora, você vai continuar na primeira linha, só que você vai multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. E aí, você vai ter o seguinte, olha só, 1 que multiplica 5, mais 3 que multiplica 2. Como não temos mais colunas, você já pode fechar aqui, porque agora nós vamos para a segunda linha. Então é o seguinte, eu vou apagar aqui, porque agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui a segunda linha, certo? E você vai multiplicá-la com a primeira coluna. E aí, você vai ter o seguinte, olha só, 2 que multiplica 2,
mais 4 que multiplica 4. Então, você pega o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Depois, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. E assim por diante. Agora, para você fechar, você vai continuar com a segunda linha, só que você vai pegar agora a segunda coluna, correto? E vai proceder da mesma forma. Então, você tem 2 que multiplica 5, mais 4 que multiplica 2. Beleza. Tem gente que já consegue fazer o cálculo direto, já faz o produto e já efetua a soma. Também não tem problema. Então, a matriz, ela vai ficar assim, ó. 1 que multiplica 2 é 2, mais 3 que multiplica 4, que é 12. 1 que multiplica 5 é 5, mais 3 que multiplica 2 é 6. Embaixo, 2 vezes 2 é 4, mais 4 vezes 4 é 16. 2 vezes 5 é 10, mais 4 vezes 2 é 8. Então, a matriz ela vai ficar 12 mais 2, que é 14, 5 mais 6, que é 11, 16 mais 4, que é 20, 10 mais 8, que é 18. Bom, então tá aí, encontramos a matriz 2 por 2. Uma coisa que vale a pena e você precisa tomar muito cuidado é o seguinte: nem sempre você vai poder multiplicar uma matriz com a outra. O que precisa acontecer? Precisa acontecer o seguinte: a primeira matriz dada é 2 por 2. A segunda também, ó, de ordem 2, certo? Mas qual é o conceito teórico que você precisa se preocupar sempre? É o seguinte: o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Então, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda. Se são iguais, é possível fazer a multiplicação. Se são diferentes, não é possível. Você não pode esquecer isso, tá certo? Mas é que, como as duas matrizes são quadradas e de mesma ordem, aí acontece naturalmente. Bom, agora nós vamos pegar, né, e vamos trabalhar o contrário. B vezes A. Então, você vai ter o seguinte: vou colocar aqui a matriz B, 2, 5, 4, 2, vezes a matriz A, 1, 3, 2, 4, correto? Então, a gente vai fazer da mesma forma. Então, primeiro, olha bem, você vai pegar a primeira linha e vai relacionar ela com a primeira coluna. E aí, então, você vai colocar o seguinte: 2 que multiplica 1, mais 5 que multiplica 2. Agora, você vai continuar com a primeira linha, só que você vai relacionar ela com a segunda coluna, tá certo? Então, você coloca 2 que multiplica 3, mais 5 que multiplica 4. Tá aqui. Bom, não tem mais coluna, por isso que eu já fechei a matriz. Agora, você vai fazer o seguinte: nós vamos pegar a segunda linha aqui e vamos relacionar ela com a primeira coluna. E aí você vai ter o seguinte: ali você tem 4 vezes 1, mais 2 vezes 2. E aí é o seguinte: agora você vai pegar vai continuar com a segunda linha. Você vai continuar com a segunda linha e vai relacionar ela com a segunda coluna. E aí você vai ter o seguinte: 4
vezes 3 mais 2 vezes 4, certo? Bom, feito isso, só para a gente comprovar mais uma vez, ó, aqui é a matriz de ordem 2, matriz de ordem 2, reforçando o conceito. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. Por conta dessa igualdade, é possível fazer o produto. Pois bem, então agora, completando a matriz, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 é 2, mais 5 vezes 2 é 10. Depois, 2 vezes 3 é 6, mais 5 vezes 4 é 20. 4 vezes 1 é 4, mais 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12, mais 2 vezes 4 é 8. Tá aqui. E aí a matriz vai ficar, aqui fica 12, 26, 8 e 20. Então, essa é a matriz final. Veja que a matriz também é de ordem 2. Depois que você fez os produtos, igual o problema pediu aqui, A vezes B e B vezes A, ele pede a diferença. Então, nós vamos fazer a diferença entre os dois, obedecendo aí essa ordem. Então, é o seguinte, deixa eu fazer a montagem aqui. Você vai pegar aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho. Essa matriz que nós encontramos primeiro, 14, 11, 20, 18, menos a matriz que nós encontramos aqui, 12, 26, 8, 20. Essa diferença é o seguinte, aí você tem que lembrar como que você vai subtrair uma matriz da outra. Então, eu vou fazer aqui, ó, você vai subtrair elementos correspondentes, ou seja, eu vou pegar o 14 menos o 12, certo? Você vai pegar o 11 menos o 26, tá certo? Então, ali, ó, elementos correspondentes. Você vai pegar o 20 menos o 8 e o 18 menos o 20, tá certo? Então, vamos colocar. Primeiro, 14 menos 12 é 2, certo? Depois, 11 menos o 26 é menos 15. Vou fechar aqui, ó. Depois, 20 menos 8 é 12. 18 menos 20 é menos 2. Então, essa aqui é a matriz final. E aí, pelas alternativas, o que você observa? Bate exatamente com a letra A, tá certo? Então, assim, matrizes não é complicado. A parte do produto aqui dá um pouco mais de trabalho. Se você não errar, caso aconteça um produto de matrizes, se você não errar, não pegar ali o elemento errado, né, você faz um pouquinho de conta, mas é uma questão que você consegue fazer tranquilamente. Matrizes é considerada uma das matérias mais fáceis da matemática, tá? Quando cai em provas de vestibulares, o pessoal, né, geralmente que a gente fala, o pessoal das humanas gosta bastante, porque, né, como eles estudam intensamente a matemática, então eles gostam porque a hora que eles olham para a questão de matrizes, já fazem rapidamente, tá certo? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos projetar a nossa próxima questão de matrizes, seguindo o nosso roteiro. A questão te dá a matriz A e B e o problema pede a matriz transposta de A vezes B. Então, primeiro vamos nos atentar ao produto, certo? Vamos nos atentar aqui a fazer a multiplicação. Então, vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui, e aí eu quero trabalhar com você o conceito, para você ver. Porque na questão passada, as matrizes são quadradas. Aqui não, ó. Eu tenho a matriz A, 2, 1, 4, 3, 1, menos 2, vezes a matriz B. Aí você tem 1, 0, 2, menos 1,
menos 1, menos 3. Correto? Então, é o seguinte, vamos lá. Você vai pegar aqui, ó, primeiro, a matriz A. Qual é a sua ordem? Ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. E a outra matriz? Ela tem 3 linhas, 2 colunas. 3 por 2. O que você está observando? Que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Se esses valores são iguais, é porque você pode multiplicar as matrizes. Se esses valores fossem diferentes, você não poderia, não teria como, tá certo? Bom, e aí um outro detalhe, uma outra informação. A matriz que nós vamos encontrar, ela é de ordem 2 por 2, correto? Ela é de ordem 2 por 2. Pois bem, então agora é o seguinte, vamos colocar em prática. Ali, eu vou colocar aqui na frente, né? Você vai pegar a primeira linha e você vai multiplicar com a primeira coluna. Então, você vai ter o seguinte, lembre-se sempre, o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. O segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. E assim por diante. Então, ali você tem 2 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais 4 vezes menos 1. Agora, eu vou apagar aqui e nós vamos para o seguinte. Vamos permanecer a primeira linha, só que agora nós vamos com a segunda coluna. Seguindo o roteiro, você vai ter 2 vezes 0 mais 1 vezes menos 1 mais 4 vezes menos 3. E aí eu vou fechar aqui. Vamos lá. Agora nós vamos mudar. O que vamos fazer? Você vai pegar a segunda linha e vai relacionar ela com, primeiro, a primeira coluna. E aí, no caso, você vai ter o seguinte, 3 vezes 1 mais 1 vezes 2 mais menos 2 vezes menos 1. Cuidado com os sinais, tá certo? E, por último, você vai permanecer na segunda linha e vai relacionar com a segunda coluna. E aí, então, você vai ter o seguinte, 3 vezes 0, mais 1 vezes menos 1, mais menos 2 vezes menos 3. Beleza, feita essa primeira parte, agora você vai ter o seguinte, fazendo a conta. 2 vezes 1 é 2, mais 1 vezes 2 é 2, 4 vezes menos 1 é menos 4. Na frente, 2 vezes 0 é 0, 1 vezes menos 1 é menos 1, 4 vezes menos 3 é menos 12. Embaixo, 3 vezes 1 é 3, mais 1 vezes 2 é 2, menos 2 vezes o menos 1 é mais 2. E aí você tem 3 vezes 0 é 0, 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 2 vezes menos 3 é mais 6. E aí agora você vai ter o seguinte, 4 menos 4 é 0, aqui vai ficar menos 13, 3 com 4 é 7, aqui vai ficar menos 1 mais 6, 5. Então perceba que realmente a matriz que nós encontramos foi uma matriz de ordem 2, né?
2 por 2. Pois bem, fizemos o produto, que nós temos que ir tomando sempre os devidos cuidados. E aí o problema pede a matriz transposta. A matriz transposta, ela vai ficar assim, ó. O que que você precisa lembrar dessa matriz? Linha vira coluna. Então aqui, ó, você vai pegar essa primeira linha e ela vai virar a primeira coluna. Então você coloca 0 menos 13. E aí a segunda linha vai virar a segunda coluna. 7 sobre 5. Então tá aqui, ó, toda vez que você for trabalhar então com a matriz transposta, você precisa lembrar do seu conceito. Linha vira coluna. Se uma matriz é 2 por 3, a sua transposta é 3 por 2. Bom, encontramos a matriz transposta e, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Tá certo? Então tá aí mais uma questão específica onde nós trabalhamos a multiplicação de matrizes, né, acoplada aí com a matriz transposta. Belezinha? Show de bola? Então, feito a questão de número 2, vamos para a questão de número 3, que ela tem um detalhe a mais, que é o seguinte: sobre a matriz resultante da operação abaixo, podemos afirmar, veja que nós estamos multiplicando uma constante real pela matriz. Da mesma forma aqui, ó, uma constante real pela matriz. Então, quando isso acontece, você vai pegar essa constante e você vai multiplicar com todos os elementos. Então, eu já quero colocar o valor. Você vai fazer aqui, ó, é 1/6 ou negativo? Deixa eu ver, 1/6. Você vai pegar 1/6 e vai fazer assim, ó, 1/6 vezes 1, 1 sobre 6, certo? 1/6 vezes 0, 0. 1/6 vezes 7, 7/6. Depois, 1/6 vezes 4, você coloca 4/6. Não vou me preocupar agora, né, com a fração que pode simplificar. Caso a gente tenha que fazer isso, a gente faz depois. 1/6 vezes 2 é 2/6. 1/6 vezes 3, 3/6. 1/6 vezes menos 1 é menos 1/6. 1/6 vezes menos 5, menos 5/6. 1/6 vezes 1, 1/6. Então tá aqui. Trabalhamos a operação da primeira matriz. Agora ali na outra, eu não vou levar o menos. Depois nós temos que pegar a primeira matriz menos a outra. Tá certo? Então eu vou levar só o 5 sobre 2. Então eu vou deixar aqui, ó, menos, e aí você vai ter o seguinte: 5 sobre 2 vezes 0 é 0. 5 sobre 2 vezes 2 é 10 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 3 é 15 sobre 2. Agora você tem 5 sobre 2 vezes 2 é 10 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 3 é 15 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 1 é 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes menos 1 é menos 5 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 4 é 20 sobre 2. 5 sobre 2 vezes 0 é 0. Então tá aqui. E aí eu vou simplificar. O que dá para dividir, eu vou dividir para facilitar a nossa vida. Então você vai ter o seguinte, ó, da primeira matriz. Aqui você vai manter 1/6, 0, 7/6. Aqui dá para você colocar 2/3. Aqui 1/3. Aqui 1 sobre 2, simplificando. E aqui fica normal. Menos 1/6, menos
5 sextos e aqui 1 sexto. Beleza. Agora de lá, menos. Agora aqui você tem 0, 10 por 2 é 5, 15 por 2 fica 15 por 2. Depois, 10 por 2 é 5, aqui fica 15 por 2 e aqui fica 5 por 2. Menos 5 por 2, 20 por 2 é 10 e aqui fica 0. Beleza? Então chegamos nesse patamar e agora nós vamos fazer a diferença. Elementos correspondentes. Então eu vou pegar aqui, ó, 1 sexto com 0, certo? Eu poderia fazer tudo isso, só que eu não preciso fazer tudo isso. Eu vou nas alternativas. Então, eu vou até fazer assim, ó. Como assim, professor? Tem gente que vai fazer toda essa diferença, mas pensando ali na prova, você perde ponto. Então, por exemplo, olha a letra A. A letra A quer saber o elemento A22, ou A22, né? Elemento A22. É aquele elemento que está na segunda linha e na segunda coluna. Que elemento é esse que está na segunda linha e na segunda coluna? É esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos, então, focar aqui 1/3 menos 15 sobre 2. E aí nós vamos ver se vai dar menos 5, como o problema fala. Então, você vai pegar aqui, ó, 1/3 menos 15 sobre 2. Tirando o mínimo, como 2 e 3 são primos, é o produto. 6. 6 por 3 é 2, vezes 1 é 2, menos 6 por 2 é 3, vezes 15 é 45, ou seja, menos 43 sobre 6. Então, a letra A é falsa, porque não deu menos 5, correto? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Na letra B, o problema fala do elemento A13. É o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna é esse aqui. Então, nós vamos relacionar esses dois aqui, ó, um menos o outro. Então, você vai fazer menos 1 sexto, menos 5 sobre 2. Então, ali vai ficar mais, né? Menos 1 sexto, mais 5 sobre 2. Tirando aqui o mínimo, né? Por 2, o mínimo dá 6. 6 por 6 é 1, vezes menos 1 é menos 1, mais 6 por 2 é 3, vezes 5 é 15. Menos 1 mais 15 é 14 sextos. O problema fala que é menos 13 terços, falso. Não é a letra B. Então, vamos para a letra C. Na letra C, nós vamos relacionar o elemento A11. Então, você vai pegar esse primeiro elemento, que está na primeira linha, primeira coluna, com esse primeiro elemento. Olha só que fácil. Como ali é 0, 1 sexto menos 0, você sabe que é 1 sexto. E é justamente o que a banca afirmou. Então, de fato, né, a resposta correta ficou com a letra C. Tá certo? Então, assim, cuidado com esses detalhes, porque, por exemplo, pensando ali na prova, imagina você fazer a diferença de todos os elementos, montar a matriz completa, e aí você vai para as alternativas e depois você perceber que não precisaria ter feito todos. Percebe? Só os das alternativas, para você ganhar tempo. Tá certo? Bom, trabalhamos então a nossa terceira questão. Nós vamos para a próxima. Vamos lá. Agora, tem uma questão, a gente tem duas questões específicas sobre volumes para a gente trabalhar. Então é o seguinte, cada uma eu vou seguir um roteiro para você ter os dois caminhos na sua cabeça. A primeira fala assim, se um cubo de volume V
tem cada uma de suas arestas aumentada em 10%, seu novo volume passa a ser aproximadamente quantas vezes maior. E esse maior, a banca coloca em porcentagem. Então é o seguinte, primeiramente, imagine um cubo, certo? E aí eu vou pegar aqui valores. Vamos supor que as arestas meçam 10. Lembrando que no cubo, né, todas as arestas são iguais, todas as faces são quadradas. Para você calcular o volume do cubo, você vai fazer o produto das 3 dimensões. Você tem comprimento, largura, altura. Então, você tem 10 vezes 10 vezes 10. O seu volume aqui é 1.000. Pode ser centímetro, metro, não interessa. 1.000. O que acontece? O problema fala que as suas arestas foram aumentadas em 10%. Então, eu vou colocar aqui o novo cubo para a gente discutir o seguinte. Teve um aumento em todas as suas arestas de 10%. Então, quanto que o seu volume aumentou? Com base no primeiro cubo. Então, para quem tem mais dificuldade, 10% de 10 é 10 sobre 100 vezes 10. Você corta, é 1. É como se fosse assim, eu tenho 10 reais, 10% de 10 é 1 real. Então, a aresta passa a medir 11. Era 10, teve um aumento de 10%, foi para 11. Então, como todas as arestas são iguais, todas, né, aumentaram, foram para 11. Quando você calcula o seu volume, 11 vezes 11 vezes 11, você vai encontrar 1.331, correto? O aumento foi de 331. Só você pensar, o volume era 1.000, aumentou para 1.331. Então, o aumento em si foi de 331. Aí, transformando para porcentagem, você tem 1.000, que era o volume inicial, que equivale a 100%, e aí você pega esse aumento. O aumento foi de 331, que equivale a X. Então, você tem a regrinha de 3, você coloca 1.000, que multiplica X, que vai ser igual a 331 vezes 100. Logo, você tem 1.000, que multiplica X, que vai ficar o seguinte, 33.100. Você divide 33.100 dividido por 1.000. Vou cortar 2 zeros aqui. Vai sobrar 331 sobre 10. Então, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Então, você vai ter 33,1%. Então, esse foi o aumento, depois que as arestas do cubo aumentaram em 10%. O volume aumentou em 33% de forma aproximada, que é o que o problema pede. Então, pelas alternativas, ficamos com a letra C, que aí é o seu volume aproximado, tá certo? Então, é importante que você leve, né, o volume do cubo para a prova, que basta você pensar no produto das 3 dimensões, o que se equipara ao volume do paralelepípedo, tá certo? Então, vamos projetar aqui o que o problema está falando.
Ó, agora, eu não vou supor um valor, eu vou fazer essa questão de forma algébrica mesmo para você perceber. Mas elas são muito semelhantes, a 4 e a 5. Veja, a figura do bloco reto retangular a seguir, né, representa um reservatório de água. Pela figura, você percebe claramente, né, que é um paralelepípedo. Pensa numa caixinha de Colgate em pé. Se as dimensões internas da base do bloco fossem aumentadas, então vai ter um aumento, tá vendo? Respectivamente em 20% e 30%, e mantendo-se igual à sua altura. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou chamar de A, B e C. Lembrando aqui, ó, o A é o seu comprimento, o B é a sua largura, o C é a sua altura. Se você quiser copiar aí, o A você tem como sendo comprimento, o B você tem como sendo largura, e o C você tem como sendo altura, certo? O seu volume do jeito que está é A vezes B vezes o C. Então, assim, o volume do paralelepípedo é o produto das 3 dimensões, correto? Aí vai ter um aumento. Eu vou desenhar aqui só para colocarmos os valores do aumento. Só que o aumento, ele acontece no comprimento e na largura, e não na altura. A altura permanece a mesma. Então, se a altura é a mesma, eu vou deixar o C aqui. No comprimento ali, teve um aumento de 20%. Então, qual é o cálculo que você pensa? Você vai fazer isso aqui, ó. 20% de A. 20% de A, você sabe que é 20 sobre 100. E aí você coloca vezes A, 20 por 100, 0,2A. Então, no comprimento aqui, ó, era A, você vai aumentar 0,2A. Então, passa a valer 1,2A. A mesma forma na largura. Teve um aumento de 30%, então 30% de B. 30% é 30 sobre 100, que multiplica B. Então, é 0,3B o aumento. Então, aqui você tem B mais 0,3B. Isso vai ser 1,3B, correto? E a altura fica igual, C. Então, agora, você vai calcular o seu volume. Você vai ter 1,2A, que multiplica 1,3B, que multiplica C. Então, esse volume vai ser igual 1,2 vezes 1,3. Quando você faz esse produto, você vai achar 1,56, que multiplica A, que multiplica B, que multiplica C. Então, onde que está esse aumento? Ele está aqui, ó, certo? No volume aqui inicial, ó, quando não tem nada escrito ali, você considera 1. Depois, com esses aumentos, ali ficou 1,56. Então, só para você saber, ó, 1,56 é a mesma coisa que 1 mais 0,56. Esse aqui foi o aumento, né? 0,56. É como se fosse assim, R$1, aí o produto foi para R$1,56. O aumento foi de 56 centavos. Estou só fazendo uma analogia para você entender melhor. E esse aumento aqui, nós vamos transformar o aumento em linguagem de porcentagem. Então, basta você
multiplicá-lo por 100. E aí, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, 0,56 vezes 100 é o mesmo que 56%. Então, esse foi o aumento, e pelas alternativas, ficamos aqui com a letra D. Tá certo? Muito bem. Então, eu pontuei aqui 2 questões específicas de volume, o volume de um cubo, para você recordar, e com esse detalhe de aumentar as arestas, e o volume do paralelepípedo, para você também trabalhar, recordar a sua fórmula. No volume do cubo, eu sugeri um valor inicial, e aí fez os aumentos, e no volume do paralelepípedo, nós trabalhamos de forma algébrica, até para você ver os 2 caminhos. Então, ora vai ser melhor você dar um valor, ora vai ser melhor você trabalhar do jeito que está. Belezinha? Bom, então, trabalhamos mais esse material de forma pontual, de forma específica, sobre matrizes e volumes, tá? E aí qualquer dúvida, me chama lá no grupo, que eu falo com você. Vou finalizar essa aula e até a próxima.